Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Não toqueis em nenhum homem sobre quem estiver a cruz. É o trecho, irmãos e irmãs, da primeira leitura da profecia de Ezequiel que escutamos nesta Santa Missa, mostrando que a cruz se torna sinal de salvação. Inclusive, a leitura deste trecho da profecia de Ezequiel muito se parece e se assemelha com a ordem que Moisés deu para os filhos de Israel no dia em que eles foram libertos da escravidão no Egito. Moisés tinha dito ao povo, seguindo as orientações que Deus lhe havia passado, que naquela noite o anjo exterminador passaria no Egito. Seria o dia da Páscoa, da passagem do anjo exterminador. E o anjo então mataria todos os primogênitos dos filhos dos egípcios e livraria os filhos de Israel. Mas para isso eles deveriam sacrificar um cordeiro e com o sangue do cordeiro deveriam marcar as portas de suas casas, para que o anjo, ao passar, vendo a marca de sangue do cordeiro, passasse adiante e nenhum mal fizesse àqueles que estavam naquela casa. Irmãos e irmãs, aqui é aquilo que nós chamamos, na linguagem do estudo da Sagrada Escritura, uma prefiguração da cruz. Assim como também quando o povo no deserto era mordido por serpentes e Deus pediu a Moisés que fizesse uma haste e nessa haste colocasse uma serpente, e todos aqueles que fossem mordidos por serpentes ficariam curados ao olharem para aquela serpente colocada naquela haste. Era um símbolo, era um sinal daquilo que viria a acontecer e se realizar plenamente na pessoa de Jesus, quando ele é elevado da terra naquela cruz, para assim se tornar para todos sinal de salvação. Para todos aqueles que olham, veem nele o Salvador e aceitam o seu sacrifício, assim podem alcançar a graça da salvação. Não mais a graça da cura do veneno de uma serpente, mas a graça da salvação eterna. Algo bem maior e melhor que Deus já no Antigo Testamento deixava os sinais de que ele iria fazer. E agora, na leitura primeira desta Santa Missa, temos então esta ordem que Deus dá para os seus anjos, para aqueles seres misteriosos que aparecem, para que eles possam ir marcando aqueles que pertenciam ao Senhor, aqueles que pertenciam a Deus. O Senhor disse-lhe: passa pelo meio da cidade e marca com uma cruz na testa os homens que gemem e suspiram por causa de tantos horrores que nela se praticam. Gemem e suspiram por causa de tantos horrores, quer dizer, são pessoas que permanecem fiéis a Deus. São pessoas que não praticavam aquilo que a lei do Senhor condenava. Por isso, gemiam e suspiravam pelos pecados que eram praticados em Jerusalém. Estes permaneceram fiéis ao Senhor, e para estes o Senhor sempre se volta, e a estes o Senhor sempre protege. E por isso então ele vai dizer: percorrei a cidade atrás dele e matai sem dó nem piedade, assim como aconteceu lá no Egito,
quando o anjo exterminador passou naquela noite. Matai velhos, jovens e moças, mulheres e crianças, matai a todos até ao extermínio, mas não toqueis em nenhum homem sobre quem estiver a cruz. A cruz era o sinal sagrado, de que aqueles que com ela estivessem na sua testa seriam protegidos pelo Senhor, nenhum mal lhes aconteceria. Irmãos e irmãs, depois tiveram os cristãos que reler todos estes textos para então entender que a cruz para o cristão não se torna sinal de condenação, se torna sinal de salvação. A cruz, na época de Jesus, era um instrumento maior de sofrimento e de humilhação. Não foi à toa que os romanos também empregavam a crucificação como um meio também de eliminar aqueles que se colocavam contra o Império Romano. Porque era uma morte tão dolorosa, era uma morte tão violenta, era uma morte tão humilhante, que se tornava modelo para que ninguém tentasse fazer aquilo que quem morreu crucificado fez. E assim os cristãos tiveram que fazer toda uma releitura da cruz como sinal de salvação, porque na cruz Cristo morreu. Por isso São Paulo vai dizer aquela palavra: o que é sabedoria para o mundo é loucura para Deus, e o que é loucura de Deus é mais sábio do que a maior inteligência humana. E assim a cruz se tornou sinal de salvação. E cada um de nós, irmãos e irmãs, no dia do nosso batismo, foi marcado também com uma cruz na nossa testa. É um sinal invisível que trazemos, é um sinal espiritual, é uma marca que foi colocada em nossa alma, marca de pertença a Deus, marca de propriedade do Senhor. Domingo passado eu dizia, lembrando a música, nesta vida ninguém é de ninguém, nem o pai é do filho, nem o filho é do pai, nem a mãe é do filho ou da filha, nem a filha ou o filho é do pai ou da mãe. Cada um de nós somos em primeiro lugar de Deus, pertencemos a Deus, propriedade de Deus, é uma realidade invisível. Ninguém de nós é capaz de ver com os olhos simplesmente este que a gente tem. É preciso olhar espiritual, é preciso então ter o olhar espiritual para saber que cada um de nós, no dia do nosso batismo, foi marcado com esta cruz. E esta cruz levará por toda a eternidade como sinal de sua pertença a Deus, como sinal de sua pertença ao Senhor, como sinal de que é propriedade de Deus. Cada um de nós leva também na testa esta cruz, que é sinal de Cristo, que é sinal de salvação, que é sinal também de nós para proteger. Por isso também a importância e a recomendação que a igreja faz para cada um de nós, de sempre também traçarmos sobre nós o sinal da cruz, porque é sinal de salvação, é sinal de proteção. Iniciamos a Santa Missa traçando sobre todo o nosso corpo o sinal da cruz. Encerramos a Santa Missa traçando novamente sobre todo o nosso corpo o sinal da cruz. Na hora do Evangelho, fazemos a persignação, o sinal da cruz na testa, na boca e no coração, pedindo para que estas partes do nosso corpo também sejam protegidas do inimigo, também sejam defendidas contra as ciladas do inimigo. E assim, irmãos e irmãs, a cruz se torna para nós sinal de salvação, sinal de proteção. Por isso, São Bento também vai inclusive fazer a sua oração, baseada no poder da cruz. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás,
nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo os teus venenos. A cruz se torna sinal de proteção contra o diabo, contra Satanás. Na hora daquele aperreio, na hora da dificuldade, na hora da tentação, traçar sobre si o sinal da cruz. Pedir que esta cruz seja a sua luz, como diz a oração de São Bento, a cruz sagrada seja a minha luz, que ela seja a nossa luz a iluminar, a proteger e a afastar de todos nós o perigo. Assim, irmãos e irmãs, que a cruz em nossa vida esteja sempre presente como sinal de salvação, do amor que Cristo demonstrou para todos e cada um de nós, morrendo em uma cruz. É por isso que trazemos sempre também em nossas igrejas, em nossas capelas e matrizes, a cruz com Cristo nela colocado, para mostrar sempre para nós o quanto nós somos valiosos, o quanto nós somos importantes, e que foi ali, a partir da cruz, que a salvação chegou para cada um de nós. Tomemos a nossa cruz, como nos diz Jesus: se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz de cada dia e siga-me. Levemos a nossa cruz, para que ela seja também para nós instrumento de salvação, de condução para a eternidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meditemos então, irmãos e irmãs, nesta palavra da primeira leitura, lembrando aquela cruz que um dia foi traçada sobre nós em nossa testa. Não toqueis em nenhum homem ou mulher sobre quem estiver a cruz.